Tem dias que parecem completamente fora do nosso controle. Você acorda com planos definidos, com tudo certo na cabeça, mas as coisas simplesmente não andam. O ônibus atrasa, a reunião é cancelada, aquele compromisso tão esperado é desmarcado de última hora. Você até se irrita, se frustra, sente que o dia foi desperdiçado. Mas e se eu te dissesse que justamente nesses momentos em que nada deu certo foi quando Deus mais te protegeu? A verdade é que existem livramentos acontecendo agora, nesse exato instante, que você nunca vai ver com os olhos humanos. Situações perigosas, decisões erradas, armadilhas escondidas. Deus não só te livra disso, como muitas vezes nem permite que você saiba o que escapou. E por quê? Porque Ele te ama profundamente. E porque você confia nele, Ele assume a responsabilidade de cuidar da sua história. É difícil entender o invisível, especialmente quando estamos no meio da tempestade. Mas a fé é justamente isso. Crer que Deus está agindo mesmo quando tudo parece parado. Ele sabe o que está no caminho à sua frente. Ele conhece as intenções das pessoas ao seu redor. Ele vê o acidente antes de acontecer, o coração que não é verdadeiro, o caminho que leva à dor. E, em silêncio, Ele muda o trajeto. Pode até parecer atraso, mas, na verdade, foi um desvio da destruição. Quantas vezes você já reclamou de algo que deu errado, e só depois entendeu que foi um livramento? Aquele não que doeu na hora, aquele lugar que você não conseguiu ir, aquela ligação que não aconteceu, nada foi por acaso. Deus estava te protegendo. E hoje, talvez sem perceber, você foi poupado de algo sério. Ele te livrou em silêncio, sem alarde. Porque o cuidado dele não precisa de plateia, só de amor. Então respira fundo. Esse dia que parece inútil talvez tenha sido o mais precioso da sua vida. Justamente porque Deus interveio onde você não podia fazer nada. Agradeça. Confie. Porque enquanto você anda distraído, Ele está completamente atento ao seu redor. Você já parou para pensar quantas coisas Deus faz por você sem que você perceba? Enquanto você dorme, Ele está em ação. Enquanto você trabalha, se distrai, chora ou até reclama, Deus está nos bastidores da sua vida, operando em silêncio com precisão e amor. Ele move peças que você nem imagina. Desvia você de situações, muda rotas, impede contatos, retira pessoas e abre caminhos que você nem sabia que precisava. O ser humano tem uma necessidade natural de ver para crer. Queremos sinais, provas, confirmações visíveis. Mas com Deus, as coisas mais poderosas acontecem no invisível. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Salmos capítulo 34, verso 7. Isso significa que, mesmo sem ver, há uma guerra espiritual acontecendo a seu favor. E o mais bonito, você nem precisa lutar sozinho. Deus já está vencendo por você. Há decisões que foram evitadas porque Deus te deu uma inquietação no peito. Há convites que você recusou e só depois descobriu que era uma cilada. Tem dias que parecem sem sentido, mas na verdade são dias em que Deus te escondeu do mal. Ele é o Pai que cuida até no silêncio, que protege mesmo quando você não vê motivo aparente. Você lembra de Esther? Ela estava no palácio sem entender ao certo seu papel. Mas por trás da história, Deus estava alinhando tudo, desde a escolha do rei, até o momento exato de sua ação. José foi vendido como escravo, injustiçado e preso. Mas Deus estava construindo seu destino de forma invisível. É assim com você também. Aparentemente, nada acontece. Mas espiritualmente, tudo está sendo preparado. Por isso, nunca subestime o silêncio de Deus. Ele pode estar movendo céus e terra por você. Aquilo que hoje parece normal pode ter sido um escape do mal.
A situação que você considera comum pode estar cheia de detalhes divinos. Confie. O que é invisível para você está totalmente visível para Deus. E Ele não dorme, não falha, não esquece de você. Hoje, mesmo sem perceber, você foi alvo de um livramento. A mão de Deus te guiou sem que você notasse. Então, antes de dormir, apenas diga: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por mim e que eu nem vi. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado, frustrado ou abandonado simplesmente porque uma porta se fechou? Talvez foi um emprego que não deu certo, uma viagem cancelada, um namoro que terminou, um projeto que morreu antes de começar. Na hora, tudo parece errado. O coração grita: Deus, por quê? Mas com o tempo, e com a maturidade espiritual, a gente aprende que nem toda porta que fecha é castigo. Muitas vezes, é proteção, é livramento, é amor. Deus enxerga o que você não enxerga. Ele vê o final da estrada enquanto você ainda está no início. E porque Ele é um Pai amoroso, Ele prefere te frustrar por um instante do que permitir que você se machuque por uma vida inteira. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um desvio de um desastre que você nunca conhecerá. A Bíblia está cheia de histórias assim. Jonas tentou fugir para Tarsis, mas Deus fechou a rota com uma tempestade. Aquilo parecia o fim, mas foi o começo do verdadeiro chamado. Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Parecia contraditório, mas era a direção. Até Jesus, antes de ir à cruz, teve oportunidades de se esquivar do sofrimento, mas escolheu obedecer. E essa obediência abriu a porta da salvação para todos nós. Por isso, não se desespere quando uma porta se fechar. Não amaldiçoe o momento. Não pense que Deus te esqueceu. Pelo contrário, às vezes, Deus fecha a porta porque você orou pedindo proteção, e Ele ouviu. É como aquela frase: você pediu para Deus guiar seus passos, então não reclame quando Ele mudar sua rota. Pode doer agora, mas no futuro você vai entender que aquilo que foi impedido te salvou de algo que você não teria forças para enfrentar. Toda vez que você olhar para uma porta fechada, lembre-se: pode não ser o fim. Pode ser Deus te dizendo: por aqui, não. Eu tenho algo melhor. E esse melhor pode não parecer mais fácil, mas com certeza é mais seguro, mais certo, mais divino. Então hoje, agradeça. Mesmo pelas portas que não abriram. Mesmo pelas oportunidades perdidas. Porque no céu, existe um Deus que cuida de cada detalhe, inclusive daqueles que você nunca verá. E Ele continua dizendo ao seu coração: confia em mim. Eu fecho algumas portas porque estou preparando janelas de livramento que vão mudar sua história. Há momentos na vida em que o que dói machuca tanto que parece castigo. Uma despedida inesperada, uma amizade que se rompe, um relacionamento que termina, um sonho que desmorona, e tudo dentro da gente grita: por quê, Deus? Nessas horas, a dor fala mais alto que a fé. E é justamente aí que muitos não percebem que aquilo que fere, na verdade, foi Deus amando de um jeito que só Ele sabe amar. Porque nem todo livramento vem com alívio. Alguns vêm com lágrimas. Mas ainda assim, são livramentos. A gente tende a pensar que se Deus nos ama, Ele vai nos poupar da dor. Mas e se for justamente por nos amar tanto, que Ele nos permite sentir essa dor temporária? Talvez para nos salvar de uma dor muito maior lá na frente. O término que hoje te faz chorar, pode ter te livrado de uma aliança tóxica, de traição, de um futuro infeliz. O não daquela vaga de emprego pode ter te poupado de ambientes opressores. A frustração de um sonho que não se realizou talvez tenha sido o desvio de um caminho que te afastaria completamente do seu propósito. Deus vê o quadro inteiro. Nós só enxergamos a moldura do agora. Por isso,
Às vezes o livramento dele parece duro, como uma poda. Mas até isso é amor. A Bíblia diz: todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João capítulo 15, versículo 2. A poda dói, mas é necessária. É o amor de um pai que quer te ver florescer do jeito certo, no tempo certo, no solo certo. Olhe para trás por um instante. Quantas dores hoje fazem sentido? Quantas perdas que te quebraram no passado, hoje você reconhece como livramentos. É assim que Deus age. Ele fere para curar. Ele permite a queda para evitar a destruição. Ele tira para salvar. E quem confia nele aprende a dizer: doeu, mas foi livramento. Me fez chorar, mas me livrou. Foi amor, mesmo sem parecer. Então, se hoje você está vivendo um momento de dor, de perda, de frustração, respira fundo e lembra: o céu está vendo o que você não vê. Deus não te abandonou. Ele te ama tanto que escolheu te livrar mesmo quando você não ia entender. E um dia, quando olhar para trás, você vai agradecer por tudo que ele tirou, porque só tirou para proteger. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é um grande testemunho de livramentos, muitos deles invisíveis, silenciosos, quase imperceptíveis no momento em que aconteceram. Mas todos revelam uma verdade profunda. Deus nunca para de cuidar dos seus filhos, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Pense em José, o filho de Jacó. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, traído, lançado em uma cova, depois jogado numa prisão. A história dele poderia parecer uma sequência de tragédias. Mas, por trás de cada injustiça, Deus estava operando um plano de livramento, não só para José, mas para toda a sua família. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. O que parecia azar era posicionamento. E o que parecia silêncio era estratégia divina para cumprir um propósito muito maior. Outro exemplo marcante é o de Moisés, ainda bebê, sendo colocado em um cesto e lançado no rio. Aos olhos humanos, era um ato de desespero, mas espiritualmente, era um livramento poderoso. Deus moveu o coração da filha de Faraó para acolher aquela criança. Enquanto ninguém via, Deus estava desenhando o resgate de uma nação inteira. Daniel foi jogado na cova dos leões. Era o fim? Não. Era um livramento. Deus fechou a boca dos leões. Mas perceba, o livramento não foi evitar a cova, foi proteger Daniel dentro dela. Às vezes, Deus não tira você da situação, mas entra nela com você e não permite que o mal te toque. A própria história de Jesus é o maior exemplo de livramento que parecia derrota. A cruz, aos olhos humanos, foi morte, humilhação. Mas espiritualmente, foi a maior vitória da humanidade. O plano da salvação se cumpriu exatamente quando parecia que tudo estava perdido. Porque Deus vê além. Deus age onde não conseguimos enxergar. Se Ele fez isso com tantos homens e mulheres na Bíblia, por que seria diferente com você? Os livramentos continuam acontecendo. Talvez o seu nome não esteja em um livro sagrado, mas está gravado nas mãos de Deus. E Ele segue operando em silêncio, desviando o mal, frustrando os planos do inimigo, afastando perigos que você nem imagina. Por isso, quando sentir que está tudo parado, quando não ver nada de novo acontecendo, lembre-se: o céu não está em silêncio, está trabalhando. E como nas Escrituras, o seu livramento vai chegar, mesmo que no começo pareça invisível. Quantas vezes você saiu de casa sem saber que estava indo em direção a um perigo real? Quantas vezes você falou com alguém sem perceber que havia uma intenção ruim por trás? E quantas vezes você desviou de um caminho, mudou um plano ou sentiu algo estranho no coração, e nem imaginou que naquele exato momento, Deus já tinha visto o que você não viu? A verdade é que o mundo espiritual é real, e há batalhas acontecendo ao nosso redor que não percebemos.
Mas Deus vê tudo. Ele vê o coração das pessoas. Ele vê a armadilha sendo montada. Ele enxerga o acidente que está por vir, o assalto que seria armado, o ambiente onde você sofreria humilhação. E antes que chegue até você, Ele age. Ele cancela, desvia, esconde, atrasa, e você nem percebe. Porque o amor dele é tão grande que nem sempre ele te explica. Ele só te livra. Você talvez pense que foi apenas um atraso no ônibus, um problema no carro, uma ligação que te segurou em casa. Mas aquilo foi Deus te impedindo de cruzar com o mal. Tem gente que te sorri, mas carrega veneno na alma, e Deus viu antes. Tem lugares que parecem seguros, mas espiritualmente estão carregados de destruição, e Deus impediu sua entrada. Lembra de Eliseu e seu servo. Em 2 Reis capítulo 6, o exército inimigo cerca a cidade onde eles estavam. O servo entra em pânico, mas Eliseu ora e Deus abre os olhos espirituais dele. E o que ele vê? Um exército celestial ao redor, muito maior, muito mais poderoso. Aquela batalha já estava vencida antes mesmo de começar. Assim é com você. Enquanto você anda tranquilo pela rua, há anjos designados por Deus ao seu redor, lutando contra o que você nem imagina. E quando algo dá errado, quando o dia parece estranho, quando o plano não sai como você queria, pare e pense. Será que não foi livramento? Será que não foi o próprio Deus te tirando de um caminho que traria dor? O perigo era real, mas a proteção de Deus foi ainda mais real. Você não precisa ver o livramento para saber que ele aconteceu. Você só precisa crer que Deus é um Pai atento, e que quem confia nele nunca está desamparado. O que você não viu, ele viu. E o que ele viu, ele já enfrentou por você. Quando falamos em livramento, muitas pessoas pensam logo em acidentes evitados, doenças curadas, situações físicas de perigo. Mas o livramento mais profundo, e muitas vezes mais ignorado, é o espiritual. Porque existem coisas que não machucam o corpo, mas ferem a alma, contaminam a mente, enfraquecem a fé. E Deus, em sua misericórdia, também nos livra dessas batalhas silenciosas, que são travadas dentro de nós ou ao nosso redor. Quantas vezes você esteve prestes a entrar em uma amizade que parecia boa, mas no fundo drenaria sua paz? Quantas vezes você quase se envolveu em algo que parecia inofensivo, mas colocaria sua espiritualidade em risco? Pode ter sido uma proposta fácil, um relacionamento quase perfeito, uma oportunidade que parecia boa demais. Mas de repente, tudo desandou. Você se frustrou. Mas, na verdade, Deus te livrou espiritualmente de algo que te afastaria da sua presença. O inimigo não quer só te machucar fisicamente. Ele quer minar sua fé, desviar seu foco, enfraquecer sua confiança em Deus. E muitas vezes, ele faz isso de forma sutil, com propostas que mexem com seu ego, com distrações que parecem inofensivas, com palavras que plantam dúvida. Mas graças ao Espírito Santo que habita em você, muitos desses ataques são bloqueados antes mesmo de te atingir. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso quer dizer que há uma guerra invisível em andamento. Mas também quer dizer que o livramento de Deus atua em um nível acima do que os olhos veem. Ele guarda a sua mente, protege o seu espírito, fortalece o seu coração. Talvez você nem percebeu, mas aquela amizade que se esfriou foi Deus afastando uma influência nociva. Aquele relacionamento que não vingou foi um escape de uma vida emocional instável. Aquela oportunidade que não se concretizou foi uma blindagem espiritual. Deus não está apenas salvando você do mal físico. Ele está preservando seu propósito eterno. Então agradeça também por aquilo que você não sentiu,
mas que foi vencido no mundo espiritual. Porque muitos dos seus livramentos aconteceram onde você não enxerga, mas onde Deus nunca tira os olhos de você. Quantas vezes você já orou pedindo proteção, paz, direção, e achou que Deus não respondeu? Quantas noites você chorou, dizendo: Senhor, me livra, me guarda, me ajuda. E no dia seguinte tudo pareceu igual. Mas a verdade é que Deus ouviu sua oração na mesma hora, e respondeu antes mesmo de você perceber. É que o livramento de Deus, muitas vezes, não vem com barulho, não vem com anúncio, nem com aplausos. Ele acontece no silêncio, nos bastidores, no invisível. Você não viu o acidente porque Deus impediu que você estivesse naquele caminho. Você não teve a conversa que teria destruído sua paz porque Deus frustrou o encontro. Você não viu a traição porque Deus te escondeu, te desviou, te poupou. Tudo porque em algum momento você orou. E mesmo que não tenha sentido nada, o céu se moveu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5 versículo 16. Isso significa que sua oração tem poder, mesmo que você não sinta. Mesmo que a resposta venha disfarçada de atraso, de mudança de planos, ou até de decepção. Muitas vezes, Deus te responde dizendo não, porque sabe que você está orando com sinceridade, mas sem enxergar tudo o que ele vê. Lembra de Ana? Ela orou por um filho durante anos. Não foi na primeira oração que veio a resposta. Mas no tempo certo, Deus não só lhe deu Samuel, como usou aquela criança para transformar a história de Israel. E você? Quantos livramentos já recebeu só porque um dia ajoelhou e disse: Senhor, cuida de mim? Talvez você nem lembre dessa oração, mas Deus lembra de cada palavra. Então, não despreze os dias comuns. Eles podem estar cheios de respostas. Não duvide do silêncio de Deus. Ele pode estar agindo. Continue orando. Continue confiando. Porque você só vai perceber lá na frente que aquele caminho que pareceu fechado era, na verdade, a resposta da sua oração. E que Deus te livrou do pior, simplesmente porque você decidiu orar. Talvez você tenha vivido o seu dia como qualquer outro, achando que nada de especial aconteceu. Mas a verdade é que você nem imagina de quantas coisas Deus te livrou hoje. Dos perigos que você não viu. Das ciladas que você nem chegou a perceber. Das decisões erradas que ele desviou. Dos encontros que ele evitou. Dos pensamentos que ele silenciou. E tudo isso, em resposta ao cuidado dele por você. Deus age no invisível. E quando você confia, até o que você não entende se transforma em proteção. Então, se o caminho mudou, se algo inesperado aconteceu, se um plano foi frustrado, respira. Você pode ter acabado de viver um livramento. E se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu que Deus te lembrou de algo aqui hoje, escreve nos comentários. Obrigado, Deus, pelos livramentos invisíveis. Isso vai fortalecer sua fé, e pode tocar o coração de outras pessoas também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente fala sobre esse Deus que cuida até quando a gente nem percebe. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso agora, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que a alma dela está precisando. No fim de tudo, o que fica é a certeza: Deus nunca dorme, nunca se distrai, nunca se atrasa. Ele está presente nos detalhes, nos desvios, nas mudanças de rota, e até no silêncio. Você não viu, mas ele viu. Você não entendeu, mas ele agiu. E hoje, ele só quer te lembrar: filho, eu te livrei.